Fala, galerinha da Maestria Treinamentos, beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Este querido quadro da Maestria Treinamentos aqui para vocês no YouTube, onde consistentemente todo santo dia durante um ano eu vou postar uma aula de uma função do Excel para vocês aqui no YouTube. E a gente vai começar agora com algumas funções estatísticas, de testes estatísticos, tá? Novamente, né? Como eu sempre falo, o intuito da aula não é ensinar vocês estatística. O intuito da aula é ensinar vocês como é que vocês usam a fórmula, né, a função estatística. E a função de hoje é a função teste T, em que ela calcula a probabilidade, né, do teste T de student, né, a probabilidade associada ao teste T de student. Aquele famoso P, né, valor P, sabe? Não sei se você já estudou estatística, mas lá tinha aquele valor P, certo? Então eu vou te ensinar a calcular aquele valor P, sem você ter que ficar calculando na mão na calculadora. Você pode calcular diretão aqui pelo Excel. Bom, só alguns detalhes que eu queria falar para vocês, né? Primeiro, que esse vai ser um teste T para duas populações independentes, né? Então a gente vai testar, a gente tem dois grupos aqui, um grupo de homens e um de mulheres, e a gente pegou a idade de homens e das mulheres que consumiram um determinado produto, certo? Então, esse primeiro homem aqui tem 53 anos, essa tem 25 anos, e assim foi indo, certo? Então tem aqui 11 homens e 11 mulheres, certo? Eu coloquei aqui alguns conceitos interessantes. A referência foi o site posgraduando.com. Já estou dando aí as referências, né, que é bacana. Tem gente que rouba dicas da Maestria Treinamentos, fala aí nos canais aí por fora e não dá as referências pensando que está pagando de gatão. Mas aqui não, aqui a gente fala a referência. É bonito até mostrar, né, que a gente foi procurar para dar uma aula digna para vocês, certo? Então, seguinte, o teste T ele é utilizado para testar a média de duas populações, se a média dessas duas populações são diferentes, se uma é maior que a outra ou se uma é menor que a outra, utilizando, claro, né, as amostras para executar o teste. Então, aqui eu já falei o exemplo, e para fazer isso, né, primeiro a gente tem que calcular o p-valor com a função teste T, certo? Então vamos lá. Cálculo do p-valor, teste.t. Tem aqui outro teste T, ó, só que aqui é para versões mais antigas do Excel. A gente vai utilizar o teste.t, tá? O teste.t vai te pedir matriz 1, que pode ser de homens ou mulheres, vai dar o mesmo resultado, tá? Vou pegar aqui de homem primeiro, depois é de mulheres. E aqui que vem, ó, cauda. A cauda nossa, a gente vai considerar uma cauda unicaudal ou uma cauda bicaudal. Seguinte, aqui também coloquei os conceitos, ó, testes unilaterais, ou seja, teste unicaudal. Testa a hipótese de que a população tem média maior ou menor. Aí a gente especifica, eu vou testar, eu quero testar se a média de homens é maior do que a mulher, ou menor do que a das mulheres, certo? Já teste bilateral, ele só testa se é diferente. Então, eu quero testar se as médias têm diferença, né, entre as duas amostras, entre homens e mulheres. Aí não importa se é maior ou menor. Só quero testar se é diferente, certo? Nesse caso, a gente quer testar se é diferente. Então, eu vou utilizar a distribuição bicaudal. Beleza? Aqui no último argumento, que é o tipo, aqui primeiro, se as amostras são pareadas, se uma amostra depende da outra, depende. A idade da mulher que 25 anos depende do homem de 51, não tem nada a ver, né? São dois grupos independentes, como já falei no começo, né? Populações independentes, então não vai ser pareado, beleza. Se não é pareado, então eu vou ter que escolher se essas amostras têm variações de amostras iguais ou diferentes. E aí você precisa de outro teste estatístico para considerar isso, certo? Você não pode falar, vou considerar igual, vou considerar diferente. Não pode. Você tem que falar se é igual ou diferente, certo? E para isso tem um teste. Mas, como aqui a gente não quer entrar na estatística da coisa, só quero explicar como é que funciona a fórmula, então a gente vai considerar amostras diferentes, mas eu sei que não é o ideal só vir aqui tacar 3, tá? Você também tem que saber disso. Mas se você tem interesse nessa fórmula aqui, tá vendo esse vídeo, você deve ter uma base aí também, né? Certo? Beleza. Feito isso, fecho parênteses, dou Enter e pronto. Ele vai lá e calcula para mim o P-valor.
E para calcular a estatística do teste, né? Que seria o resultado final, né? Que eu usaria esse p-valor, né? Essa probabilidade aqui. Aí vai ser na próxima videoaula que eu usar outra funçãozinha, certinho? Então é isso, galerinha. Para calcular o p-valor do teste TadeStudent, é isso que a gente faz. Qualquer dúvida é só falar. Dá aquela curtida se você curtiu essa aula e vejo vocês no próximo episódio.